Olá, pessoal! Voltei para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre uma pergunta que sempre me é feita. LGPD. O que a gente deve perguntar para as pessoas que trabalham nas empresas, para os setores, quem deve ser entrevistado e chega na hora da entrevista você não sabe nem o que perguntar. Vamos lá! Como que a gente faz aqui no escritório? A gente pega o organograma da empresa e verifica o número de setores. E quais desses setores certamente transitam dados pessoais, independente se esses dados são de colaboradores, fornecedores, sócios, terceiros, clientes, pacientes. Então a gente viu lá, são 15, são 12, são 7, é aquele número de entrevistas que num primeiro momento a gente vai fazer. Acontece sim de você começar a fazer entrevista num setor e ver que ele tem uma bipartição, então você tem que jogar mais uma entrevista na sequência. E quem que você entrevista desse setor? A gente sempre pede 2 pessoas, uma de um nível hierárquico um pouco superior e uma que efetivamente põe a mão na massa. Por quê? Se a gente conversar só com o pessoal C-level, gerente, coordenador, muitas vezes eles não colocam a mão na massa e não sabem exatamente como que funciona esse trânsito de dados. Eles pegam o bolo pronto, mas não acompanham o passo a passo. Por isso, a gente pega uma pessoa da base e um pouco mais graduado, entre aspas. Então, a gente seleciona essas 2 pessoas e marca as entrevistas. A gente sempre faz, mesmo que seja presencial, a gente grava, ou se for virtual, ou às vezes é híbrido, a gente tem uma pessoa da equipe lá e outra aqui, a gente faz em 2 advogados, com 2 pessoas de lá e grava as entrevistas, com autorização expressa, assinatura, evidentemente. E depois que utiliza, a gente exclui essa gravação. O que a gente pergunta? Tenham em mente o ciclo de vida, aqueles 5 vértices de cada dado pessoal. Como que os dados chegam até a empresa, que é a coleta, quem tem acesso, que pode ser ali na parte do compartilhamento, para que esses dados são usados, que é o uso ou finalidade, onde eles são guardados e se existe exclusão, de que forma, quando, depois de quanto tempo, quem faz. Quando você tem em mente que são esses 5 pontos que você precisa esclarecer, aí você começa a dissecar, a explodir cada um deles. Então, a coleta, você vai perguntar, como que é feito? Como que esses dados dos colaboradores chegam até você? É por... Então, digamos que a pessoa é do RH. É porque deixa o currículo lá na recepção? É porque entra no site, trabalha aqui? É por e-mail? Então, ali você vai explorando e conforme vão vindo as respostas, você vai fazendo mais perguntas. Para que aquele dado é utilizado? Em cada setor, vai ter uma resposta diferente daquele mesmo dado. Vocês entendem isso? Claro, o RH utiliza o dado do seu filho menor, do filho menor do colaborador, para colocar no e-social, por causa de plano de saúde, seguro de vida, enfim. Agora, se você chegar lá num setor, por exemplo, a expedição, que eu sempre dou exemplo, e ele tiver acesso aos dados dos filhos menores dos colegas, você vai perguntar, por que você tem acesso? O que você faz? Qual a finalidade? Ele vai dizer, nada, eu não uso para nada. Acabou de aparecer uma vulnerabilidade. Se aquela pessoa não utiliza nada daquele dado, ela não precisa ter acesso. Então, aí cabe, junto com o pessoal de TI, fazer travas, treinamentos, ou aquelas pessoas que têm uma razão de ser, você consegue enquadrar em uma das 10 bases legais a utilização daquele dado pessoal, aí você tem que fazer aditivos contratuais, atribuindo responsabilidade sobre aquele dado, daquela pessoa sobre aquele dado. Políticas, o que vão ser feitos com esses dados? E aí vocês vão perguntando, onde são armazenados? Na nuvem. Aí você fala, no teu computador não fica nada. Não. Vamos dar uma olhadinha? Posso olhar com você? Principalmente quando a gente vai pessoalmente, é muito legal. Você senta do lado da pessoa e pede para ver. A área de trabalho, 200 planilhas. Aí você fala assim, essas planilhas? Não, isso é extraoficialmente. Eu gosto de jogar os dados aqui na planilha para não me perder. Perfeito. Tá tudo bem se ela trabalha dessa forma, mas você precisa saber, porque ali vai ter outra vulnerabilidade. Então, não importa como é a teoria, importa o que eles fazem na prática. E ali vai. Compartilha?
Compartilha com plano de saúde, com contabilidade externa. Como que vocês fazem compartilhamento? Ah, fulano manda por WhatsApp, fulano põe no malote, o outro quando sai daqui passa lá e já entrega, o outro vai para o motoboy. Entende? É por e-mail, ou é respondendo no Instagram, no direct. Vocês vão se surpreender. E aí chega na parte da exclusão. Aí se segura, malandro. Vem de tudo que vocês podem imaginar. Exclusão. Primeira pessoa que você entrevista. Tem regra de exclusão? Não, não tem. Você faz o quê? Ah, quando minha gaveta tá cheia, eu jogo fora os documentos ou viro e uso de rascunho. A outra. Não, quando minha mesa já está muito confusa, uma vez por mês ou no fim do ano, eu ponho numa caixa ali atrás. E quando aquela caixa enche, eu jogo no arquivo. Aí se chega lá no arquivo, o arquivista fala, quando eu não tenho mais espaço, eu pego aquelas mais antigas e ponho na churrasqueira. É sempre assim. É muito, muito difícil uma empresa ter uma política de descarte. Aí você já encontra uma vulnerabilidade e um bom trabalho para você fazer, uma política de descarte. Entende como as perguntas, se você souber onde que você quer chegar, quer saber de quem são os dados, quem são os titulares, quais os dados transitam naquele setor, como que eles chegam, onde eles são guardados, para que eles são utilizados, se são compartilhados ou não e como, e se existe exclusão ou não, esse é o primeiro ponto do mapeamento. Com essas respostas, você tem material gigante para encaixar nas bases legais ou não, para mostrar as vulnerabilidades, criar uma matriz de risco, para criar políticas, normas, aditivos, regras, treinamentos. Entende? O começo, o pontapé inicial é por aí. Espero que tenha ficado claro. Me segue aqui no canal que todo dia eu estou trazendo conteúdo novo para você. Aciona o sininho, compartilha com os amigos. Falou? Dúvidas? Me chama.